Bom dia a todos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer ao Centro Nacional de Cibersegurança o convite efetuado. Acima de tudo, é uma grande honra estar aqui hoje. Bom, o meu nome é Luís Gonçalves, como já perceberam, portanto eu trabalho no Banco de Portugal, sou responsável pelo Centro de Cibersegurança do Banco de Portugal. A apresentação hoje tem um título diferente daquele que inicialmente estava previsto, portanto isto entra um pouco numa componente que eu vou falar um bocadinho mais à frente de decepção e de mudança da percepção. Estou obviamente a brincar. Aquilo que eu vos proponho hoje é fazer uma viagem em 25 minutos, vai ser difícil, desde os anos 80 até aquilo que nós perspectivamos como sendo uma postura de cibersegurança avançada ou uma postura de cibersegurança 2.0. Obviamente, esta apresentação decorre muito daquilo que é a experiência obtida a nível diário e também a nível advisory e de estratégia com outras instituições. E, portanto, no fundo, eu começaria, obviamente, pelo disclaimer. Portanto, aquilo que eu vou aqui referir portanto, são as minhas visões, portanto, não necessariamente as visões do Banco de Portugal, do seu Conselho de Administração ou do seu corpo de gestão. E, sem perder mais tempo, passaria então para 1982, vamos nos colocar em 1982 e vamos pegar no conceito dos sistemas estratégicos de informação, dos sistemas de informação estratégicos, melhor dizendo. Portanto, um sistema de informação estratégica é um sistema que tem como objetivo fazer uma ligação imediata entre aquilo que são as iniciativas de negócio de uma instituição e o IT ou os sistemas de informação, com o objetivo de criar uma resposta rápida àquelas que são as iniciativas de negócio, acompanhadas devidamente pelos componentes de segurança. Portanto, fazendo aqui e sublinhando um pouco, o objetivo, acima de tudo, é criar uma ligação entre o IT, entre os sistemas de informação e as iniciativas corporativas de negócio. Seja um negócio, aquele que for, portanto, e falando de uma forma muito genérica. O grande objetivo, acima de tudo, e de acordo com a definição, é criar uma vantagem competitiva. Portanto, a vantagem competitiva, atualmente associamos a vantagem competitiva, e agora recuando um bocadinho para 1980, de acordo com o Sr. Michael Porter, que eu acredito que muitos dos presentes conhecerão, de alguma forma, portanto, definiu a vantagem competitiva como uma forma de ver uma vantagem em ambientes comparativos, de duas formas. Uma forma pelo custo, portanto, através de ter um custo comparativamente mais baixo com aquela que é a concorrência, e pela diferenciação do produto. É nesta diferenciação de produto que eu me vou focar e que vou extrair uma definição um pouco diferente, no sentido de que, e vamos utilizar este conceito a partir de agora ao longo da apresentação, é que a vantagem competitiva é, sem dúvida, a forma de desenvolver um conjunto de atividades essas que são desenvolvidas de forma única, por forma a criar mais valor não comercial, mas mais valor estratégico, por forma a comandar ou potenciar uma diferenciação. Portanto, e desta forma, aplicar esta vantagem competitiva à cibersegurança. Antes de passar para essa parte, obviamente, o contexto global hoje em dia, a nível de cibersegurança, é muito complexo, portanto, não é preciso demorar muito tempo, portanto, e falar sobre isto, portanto, acho que todos os presentes têm essa noção. Mas, de facto, há aqui alguns pontos, como, por exemplo, a questão do cibercrime, hoje em dia, fazer parte da economia de muitos países, que potencia ainda mais o cibercrime. Temos as questões da internet das coisas, que é também a ameaça das coisas já hoje em dia, e que futuramente vamos ter a internet das pessoas e a ameaça das pessoas. Portanto, temos aqui um processo evolutivo que cria uma assimetria muito grande entre aquilo que é o lado bom, digamos assim, da cibersegurança, o lado da defesa, e o lado mau da cibersegurança, nomeadamente do cibercrime. E a questão que se coloca aqui, e é no fundo essa a pergunta que eu trago, é de que forma é que nós podemos transformar aquilo que é hoje a cibersegurança, dando-lhe uma vantagem competitiva, por forma a tentarmos de alguma forma equilibrar ou reduzir esta assimetria que existe hoje em dia. Portanto, e nesse sentido, esta mudança em termos de cibersegurança e daquelas que são as práticas atuais de cibersegurança tem, acima de tudo, que estar alinhadas com o negócio, seja ele qual for, é essencial que estejam alinhadas com o negócio corporativo, deverão fazer parte de uma estratégia
de cibersegurança corporativa. Deverão, como eu referi, ser diferentes, portanto, a aproximação à cibersegurança tem que ser de alguma forma diferente e também, dessa forma, perceber se será possível, de facto, criarmos aqui um caminho novo para um outro tipo de cibersegurança, para um outro tipo de conceito, para um outro tipo de práticas no dia-a-dia, que nos possam, de facto, como eu referi, ter uma vantagem competitiva no dia-a-dia face àquilo que é a grande assimetria dos ataques que eu significo. E, nesse sentido, aquilo que eu preconizo é um modelo de inovação baseado em 3 pilares. 3 pilares essenciais que são os pilares de transformação. O primeiro pilar baseado na criação dos sistemas de informação estratégica e de informações. Portanto, isto agora do ponto de vista militar, utilizando a terminologia militar, as informações, o intelligence, se quisermos, de uma forma melhorada, enriquecida. Portanto, outro tipo de informação muito mais contextual, muito mais enriquecida. Um segundo pilar em que o enfoque está nos recursos humanos melhorados em termos de conhecimentos, com outra perspectiva no dia-a-dia e na forma como abordam a cibersegurança. Mudanças organizacionais, portanto, temos de estrutura, mudanças organizativas, que possam, de alguma forma, também suportar e potenciar este tipo de desejo, digamos assim, e, obviamente, os processos também. Um terceiro pilar, no qual me vou focar também um pouco mais à frente, portanto, vou-me focar nos 3, tem a ver com a criação de uma cultura global de cibersegurança. Portanto, que é aquilo que, de alguma forma, se verifica hoje em dia que falta de raiz. Portanto, estes 3 pilares vão, no fundo, permitir que, através de um sistema de informação estratégica, com informações estratégicas, devidamente estratégicas, alinhadas com o negócio, possam, de facto, reformatar aquilo que é a cibersegurança, da forma como a vemos hoje em dia, e potenciar um outro tipo de cibersegurança, um outro tipo de abordagens, que, de facto, finalmente levem, e eu não me vou focar em termos de análise estratégica nesta apresentação, mas que leve ao conceito final que se pretende, que é uma mudança daquilo que é o governance para o cyber-governance, portanto, tendo em conta a questão da cibersegurança. Focando no primeiro pilar, peço desculpa, e utilizando aqui, fazendo aqui uma referência ao Sun Tzu e ao livro da Arte da Guerra, portanto, dizia ao senhor que se conhecemos os nossos inimigos e se nos conhecemos a nós próprios, não sucumbiremos a 100 batalhas. Mas se isso não acontecer, com certeza sucumbiremos em cada uma delas. O que eu gostaria de sublinhar aqui é o conhecimento acerca daquilo que são os inimigos e o conhecimento acerca daquilo que somos nós. Portanto, devidamente transportado, a criação desta informação rica, desta informação adicional, deste conjunto de informações, tem sempre que partir de uma análise interna, do know yourself. Temos que nos conhecer a nós próprios, temos que saber as capacidades que temos e aquelas que não temos, temos que saber quais são as fontes de informação e que dados é que temos e como é que é o nosso negócio. Conhecer os inimigos, portanto, conhecer as ameaças externas, portanto, através de recolha de informação externa, o que é que se passa no que diz respeito à minha empresa, no que diz respeito às entidades com quem a minha empresa trabalha, e também acompanhar os comportamentos dos atores maliciosos e os devidos modus operandi, que em alguns casos se mantêm, portanto, e dessa forma permite alguma previsibilidade na defesa futura, mas que em muitos casos mudam e muitas vezes até, e pela experiência que eu tenho, até há alguma interação entre a defesa e o ataque. Portanto, é de facto importante também conhecer os inimigos e conhecer os potenciais inimigos desta perspectiva. Acima de tudo, estes dois tipos de informação, quer informação interna, quer informação externa, têm que ter significado. Tem significado de negócio, tem que ter significado para a instituição, para a empresa, porque se não tiver significado, portanto, à partida haverá um desvio daquilo que será uma adequação muito próxima àquilo que é o negócio e à defesa. Dando alguns exemplos, bom, tipicamente verifica-se que a maioria das fontes de informação interna vem de sistemas tecnológicos, de IDS, de logs de firewalls, que se junta tudo num CIEM, e depois temos aquela informação toda no CIEM, e depois, se não tivermos muito cuidado, temos, sei lá, 20 mil eventos por segundo, e depois ninguém olha para aquilo ao fim de 3 dias.
Portanto, o objetivo aqui não é esse tipo de informação, mas é sim olhar para a instituição, olhar para a empresa, do ponto de vista do Business Intelligence, dos dados de negócio. Isto não é o BI de Data Science, é um Intelligence, é ir ao negócio, retirar informação que possa ser útil às equipas de segurança para perceber, por exemplo, se determinado tipo de ameaça me poderá causar algum impacto ou não. Por exemplo, informação nos departamentos financeiros, tentar perceber junto do departamento financeiro se há alguma informação, se há algum contexto que o departamento financeiro tem conhecimento que se possa tornar adverso para a minha instituição. Departamentos de marketing e comunicação também têm a sua intelligence. É frequente os departamentos de comunicação terem ferramentas que acompanham os blogs, que acompanham os mídia, e essa informação pode ser retirada e pode ser utilizada e pode ser enriquecida por forma a criar a tal conjunto de informação estratégica. Obviamente, o Threat Intelligence retirado das frameworks e daquilo que é a framework tecnológica da instituição, que depois gera um conjunto de indicadores e gera um conjunto de ameaças que nós sabemos que são reais na nossa instituição. E, finalmente, dando outro exemplo, portanto, podemos olhar para os nossos departamentos ou para as nossas equipas de segurança física, que têm, com certeza, as suas metodologias, têm, com certeza, as suas informações. Informações essas são também muito úteis e existem situações até em que o overlapping de informação entre equipas de IT, intelligence de IT ou equipas de segurança física existe, não é? Portanto, e pode-se criar sinergias e tirar benefícios a esse nível. Externamente, e dando alguns exemplos, porque existem mais, é interessante e faz sentido olhar para aqueles que são os nossos fornecedores de serviços, para aquilo que são as empresas com quem existem contratos de outsourcing, para as empresas com quem temos outro tipo de contratos, perceber que tipo de incidentes é que essas empresas estão a sofrer. Hoje em dia está a haver um shift em termos de vetor de ataque. O vetor de ataque deixa de ser diretamente a empresa, deixa de ser a instituição e passa a ser o contractor, que tipicamente não está tão vocacionado para a segurança como a própria empresa. É importante olhar também para os outros. Os típicos serviços que hoje existem bastante de Threat Intelligence e que se verificam muito por aí, portanto, e que dão, por exemplo, eu não vos trouxe essa figura, mas dão, por exemplo, para preencher 2 tabelas periódicas com vendas de Threat Intelligence a este nível, portanto, tem que se ter cuidado na escolha, mas é um serviço, é informação. As próprias equipas das instituições estarem elas na internet, na dark web se possível, devidamente identificadas, obviamente, a recolher essa informação de fora e trazer essa informação para dentro e perceber o que se passa sobre a minha instituição lá fora, através das minhas próprias equipas, que têm a noção do negócio, têm a noção daquilo que é o nosso dia-a-dia e, portanto, podem perfeitamente fazer uma triagem logo a partir daquilo que é a informação externa que faz sentido utilizar e juntar a este bolo, digamos assim, passa a expressão, que se chama a informação, o sistema de informação estratégica. Obviamente existem depois o Open Source Threat Intelligence, que hoje em dia também está muito disseminado. Uma outra fonte extremamente importante e na qual tipicamente eu foco e de alguma forma aconselho um investimento muito grande, tem precisamente a ver com as questões da cooperação e com as redes de colaboração. Portanto, é possível, através das redes de cooperação e através da colaboração interinstitucional, seja do mesmo setor, seja intersetorial, extrair informação essa que depois nos permite também tomar ações e eventualmente ter uma atitude mais proativa. Finalmente, colocar perguntas de género, aquilo que aconteceu a estes senhores, mesmo que estejam localizados nos Estados Unidos, no Japão, pode-nos acontecer, poderá não acontecer. Por exemplo, o WannaCry, ou WannaCrypt, melhor dizendo, aconteceu em maio. Hoje há relatos de câmaras que foram comprometidas na Austrália, de câmaras de detecção de velocidade, portanto, o que causou caos no tráfego urbano. Portanto, reparem, a disseminação ainda está a acontecer. Existem, neste momento, mais de 70 variantes daquele ataque específico. Portanto, enfim, é interessante perceber, através dos outros, se aquele cenário de ataque se pode acontecer a nós ou não. Portanto, estas perguntas têm que ser colocadas. As respostas, tipicamente, a estas perguntas vão depois alimentar o sistema de informação estratégica. Referindo-me ao segundo pilar, um dos pontos essenciais e que
e que eu considero que será, no fundo, também o alavancar desta cibersegurança adicional e melhorada, é, obviamente, a aposta na automação. Portanto, isto não é nada de novo. Não faz sentido, hoje em dia, que as equipas de segurança estejam a olhar para uma bandeira que passa de verde para vermelho. Portanto, faz sentido, de facto, que haja algum tipo de automação. Esta automação não é só na detecção, mas é também na resposta. Portanto, tem que haver capacidade, tem que ser criada capacidade, e isso hoje em dia é possível, criar capacidade de resposta ao incidente automatizada. Portanto, perfeitamente possível fazê-lo hoje em dia e tem a grande mais-valia de libertar o recurso técnico para outras atividades. E depois existe a possibilidade de criar, então, novas equipas. Equipas essas mais analíticas, com outro tipo de background e que vão trazer uma maior capacidade de negócio e de resposta. Portanto, equipas de caça, com o objetivo de andarem literalmente à procura de possíveis vetores de ataque e novas possíveis fontes de ataque e de ameaças. Equipas de intelligence. Portanto, isto não tem que ser necessariamente equipas separadas, podem ser pessoas dentro de uma mesma equipa que tenham mais de uma ou mais vertentes. Equipas de intelligence, mas intelligence de negócio, que tragam para as equipas de segurança o negócio da instituição, para que as equipas de segurança possam perceber de que forma protegem o negócio ainda melhor, portanto, e ter essa compreensão do negócio, portanto, criar aqui um veículo e não um gap, como hoje em dia acontece muito, entre aquilo que é o negócio e aquilo que é a segurança propriamente dita. Aquilo a que eu intitulo o Business Red Team, não é só uma típica Red Team que faz os seus ataques, mas é uma Red Team que faz os seus ataques tendo em conta aquilo que é o negócio da empresa. Portanto, os ataques são feitos de forma direcionada, com informação privilegiada sobre aquilo que sabemos que é o core da empresa. Portanto, e esta Red Team é extremamente essencial porque vai, portanto, permitir uma análise de negócio e de segurança de negócio e da capacidade de defesa do próprio negócio. Adicionalmente, portanto, equipas de Data Analytics, neste caso com o objetivo de, portanto, fazerem mais focados, de facto, aqui a este nível no Data Science, portanto, e que tenham a capacidade de fazer análise de padrões, detectar anomalias, através dessa análise de padrões, dessas anomalias, conseguir encontrar aquilo que se costuma dizer, descobrir o desconhecido, portanto, aquilo que está a acontecer, mas que nós não sabemos o que está a acontecer. E depois equipas de exercícios de gamification. Portanto, eu diria, crucial que haja capacidade para tornar a cibersegurança, portanto, em tempos de paz, digamos assim, portanto, num jogo, através de testes, através de exercícios e através depois de, obviamente, de um exercício de wrap-up de lessons learned, de lições aprendidas, no fundo, e que permitem também, de alguma forma, ter um processo contínuo de reavaliação da postura de segurança das empresas. Finalmente, equipas, eu estou a utilizar o termo PsyOps, mas equipas que tenham a capacidade de fazer o deployment ou de implementar mecanismos de detecção e de mudança de comportamento no que diz respeito ao ataque. Portanto, e agora utilizando também o Sun Tzu, fazendo referência ao Sun Tzu, portanto, como diria o Sun Tzu, se és forte, mostra-te fraco, dá a falsa aparência daquilo que tens capacidade de fazer. Portanto, e com isso consegue-se modificar ou quando é que se consegue condicionar o atacante. Terceiro pilar, a criação de uma cultura de CorpSec, ou de Security. Portanto, e recuperando aqui o título, recuperando aqui o acrónimo do CorpSec que existe já há muito tempo e que tem vindo de alguma forma a ser esquecido. Uma nova cultura de cibersegurança, portanto, isto focando numa cibersegurança diferente daquilo que se faz hoje em dia. Obviamente tem que ter em conta o Security Built-in by Design, portanto, a segurança tem que existir, quer nos processos, quer na tecnologia, quer no próprio negócio. Tem que ser claro que a cibersegurança hoje em dia vai ser cada vez mais negócio. Portanto, se quisermos fazer um outro paralelismo, o negócio hoje em dia não vive sem o IT, qualquer ameaça ao IT é uma ameaça ao negócio. Portanto, a cibersegurança está de alguma forma a proteger o IT, está também a proteger o negócio e é dessa forma, portanto, o negócio também. Um foco no comportamento humano do ponto de vista preventivo. Portanto, é essencial haver forma de perceber que um determinado utilizador está a ter um comportamento de risco antes mesmo de que o evento, antes mesmo de que ele faça alguma coisa, que alguma coisa aconteça de errado. Portanto, e não uma análise a posteriori e tentar perceber o que é que aquele senhor fez ou aquela senhora fez que levou à situação em que se verifica. Portanto, há aqui uma necessidade de proatividade, de facto, muito, muito grande.
Governança, tendo em consideração a cibersegurança, é essencial que, junto dos conselhos de administração, se consiga, de facto, passar esta mensagem. A governança é também a governança de cibersegurança. A cibersegurança causa impacto ao negócio, pode causar disrupção ao negócio. Tivemos hoje de manhã apresentações que, de facto, mostraram essas evidências. E tem que haver empenhamento. Portanto, não basta dizer que, não basta aos conselhos de administração ou digamos, aos administradores dizerem que estamos, de facto, a pensar na cibersegurança séria e depois não haver um empenhamento, nomeadamente naquelas dificuldades que muitos de nós sentimos de orçamento e de preparação de orçamento para preparar, no fundo, as defesas daquilo que é a nossa instituição. Uma vez mais, cooperação muito próxima. Esta cooperação próxima, e posso dizer do ponto de vista de experiência, até mesmo com outras instituições, esta cooperação de facto permite a antecipação e a mitigação de ataques antes mesmo deles acontecerem e permite de facto, através da aprendizagem que fazemos com os outros, criar medidas de mitigação do nosso lado e estarmos preparados para quando o ataque acontecer. Portanto, é perfeitamente possível. Partilhando aqui convosco uma situação, não necessariamente nacional, mas uma situação que aconteceu e que mostra cabalmente esta necessidade, foi possível através de uma simples troca de informação e de um reverse engineering de uma ferramenta que se sabia que iria ser utilizada para ataque, mitigar um ataque com 2 meses de antecedência. Portanto, a análise foi feita a determinada altura, 2 meses depois o ataque verificou-se, mas foi perfeitamente debelado porque já havia, de facto, esse conhecimento que foi integrado nos sistemas de defesa. E, finalmente, aquilo que eu diria que será o ponto principal é as sinergias, a criação de sinergias, eventualmente a junção daquilo que são as equipas de segurança, das diversas equipas de segurança, dos diversos focos de segurança, naquilo que é uma segurança corporativa, obviamente tendo em consideração também uma cultura de segurança corporativa e que vê a instituição e a segurança da instituição, a segurança da empresa, de um ponto de vista holístico, mas que o vê como algo unificado e não algo fragmentado. Acrescentando, obviamente, um programa de definição de sistemas de informação estratégicas àquilo que será um programa de cibersegurança que as entidades deverão ter, ou que à partida deveria ser uma prioridade, e obviamente a necessidade de reavaliar estas estratégias diariamente e tentar perceber se existem alguns gaps para o estrangeirismo que possam ser de facto melhorados. Estes 3 pilares de inovação, na minha opinião, permitirão de facto levar a uma nova era da cibersegurança, uma era de cibersegurança mais competitiva, em que a vantagem competitiva surge através dos sistemas de informação estratégicos e que permite de facto uma postura de maior proatividade no que diz respeito aos ciberataques e não tanto reatividade, numa postura de antecipação, portanto vamos mitigar antes, porque temos informação, porque sabemos que algo vai acontecer, porque mesmo que não tenhamos 100% de certeza, existe uma probabilidade de 50% que isto possa acontecer. E isto é só uma regra, isto é só uma mudança processual. Vamos implementar essa regra, vamos mudar esse processo. Portanto, vamos antecipar aquilo que possa acontecer. Previsibilidade. Portanto, vamos olhar para aquilo que são os padrões, vamos tentar ser previsíveis face àquilo que possa acontecer. Se eu estiver a acompanhar um ator malicioso que tem um determinado padrão, eu posso ser previsível. Estar vigilante, obviamente. Portanto, ter a noção, ter as equipas vigilantes, perceber o que se passa, qual é o contexto externo à instituição, focar na detecção, portanto, hoje de manhã falava-se na questão do direito ou da ciberlei, ou da lei do ciberespaço, desculpem, falava-se das medidas de defesa excepcionais, portanto, estamos a falar um pouco aqui, portanto, a capacidade de detecção, de facto, é uma medida que pode ser considerada ofensiva ou não, mas é uma medida que permite fazer o tailoring daquilo que é o ataque e a forma como o ataque é feito e permite manipular, de facto, comprovadamente, o ciberatacante e aquilo que é, muitas vezes, a motivação do ciberatacante. A cooperação, como eu já referi, a automação e um aumento da eficiência no que diz respeito à resposta ao incidente, precisamente pela diminuição da necessidade de resposta por via da proatividade. Com isto, é possível ter uma atitude mais vigilante, uma atitude mais segura, obviamente mais resiliente,
com o objetivo fundamental de reduzir quer o ciberrisco, quer potenciar a continuidade do negócio. No final, e daí a importância de haver uma estratégia de cibersegurança e que tenha em conta aquilo que são as ameaças, não só as de hoje em dia, mas aquelas que se perspectivam, portanto, e o aumento que se perspectiva de ameaças, chegar à conclusão que, de facto, existe muito mais valor em planear e em perspectivar do ponto de vista estratégico aquilo que é a nossa forma de defesa, do que ser reativo e estar apenas a tentar parar e tapar, passa a expressão, tapar buracos tecnológicos ou buracos processuais, portanto, porque acaba por ser um processo que se autoalimenta ele próprio de forma indefinida. E termino já. Portanto, os sistemas de informação estratégica, de facto, permitem alinhar as iniciativas de negócio com aquilo que é o IT, com aquilo que são os sistemas de informação, com os sistemas de informação, dando competitividade, vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva pode ser aplicada à cibersegurança tal como a conhecemos hoje? Pode, de facto, sim, é possível. É possível entrarmos numa nova era de cibersegurança, é possível entrarmos em metodologias diferentes de aproximação, reduzindo, obviamente, as assimetrias que temos hoje em dia para com o mundo do cibercrime. Obviamente, como eu referi, temos os 3 pilares de inovação, da nossa perspectiva, portanto, as mudanças em termos de recursos humanos e capacidade e conhecimento dos recursos humanos. E eu sei que hoje em dia há uma falta muito grande de recursos humanos utilizados nesta área, mas está também a ser feito um esforço muito grande na capacitação dessas pessoas. O desenvolvimento de uma cultura global de segurança, portanto, é importante, de facto, ver esta cultura global de segurança que hoje em dia nem sempre existe. Pensar no conceito do CorpSec, portanto, e ver a segurança do ponto de vista corporativo, como se fosse um escudo à volta da empresa, e de alguma forma, que eu estou a utilizar um termo abusivo, permitindo uma cibersegurança 2.0 com metodologias completamente diferentes daquelas que nós hoje em dia temos. Portanto, obviamente, levando àquilo que se pretende no final, que é maior resiliência, menor exposição ao risco, uma superfície também de exposição mais reduzida e, acima de tudo, potenciar a continuidade do negócio. Portanto, no fundo, era isto que eu queria partilhar convosco. Agradecer a vossa presença e estou perfeitamente disponível para perguntas e, se não tivermos tempo, no exterior terei todo o gosto no exterior de continuar a análise. Ainda temos uns minutos para qualquer coisa que vocês pediram, na plateia. A tua apresentação foi toda baseada muito na proatividade. Como vês essa componente agora com o regulamento da privacidade dos dados que virá? Sim. Eu não sei se todos perceberam a pergunta. Portanto, a pergunta é, a apresentação foi baseada na proatividade e de que forma é que se vê esta proatividade tendo em conta o regulamento de proteção de dados que aí vem e as necessidades específicas decorrentes desse regulamento. Bom, eu diria acima de tudo que há aqui vários fatores e várias ferramentas que podem ser utilizadas. A primeira ferramenta, que é óbvia, é a pseudo-anonimização dos dados, portanto, que permite, de facto, continuar portanto, a fazer o deployment de medidas destas, mas de forma anónima, portanto, e de alguma forma respondendo ao regulamento, mas, acima de tudo, criando uma mudança processual dentro daquilo que é a instituição, por forma a identificar muito bem de que forma é que as técnicas que podem ser utilizadas e esta proatividade fere esses princípios. Não é de todo complexo fazê-lo quando estamos a falar, quando baseamos a proatividade em informação que é pública, em informação que se sabe que está existente na internet para todos os efeitos, e é muita dessa informação que nos permite também ter esta atividade mais proativa. Um outro fator, sem dúvida, é portanto, acompanhar sempre um programa destes, uma estratégia destas, pelo departamento jurídico ou pelo departamento de compliance e ter o departamento de compliance, o departamento jurídico ou o DPO envolvido naquilo que é esta estratégia. Portanto, e daí eu ter dito que tem que ser uma estratégia pensada em termos de corporate security, portanto, e que envolva todos esses pontos. Obrigado. Eu peço desculpa, não vamos ter muito mais tempo para perguntas, até vamos ter uma sessão já de seguida. Agradecer mais uma vez Obrigado. Luís pela brilhante apresentação. Obrigado. Obrigado. Está tudo? Não precisas mais nada aqui? Não preciso mais nada. Obrigado. Ok.
palestrante. Susana de la Fuente, que é nosso colega no INCIBE, no Centro Nacional de Ciberseguridade espanhol. A Susana trabalha como coordenadora da gestão de talento no Centro de Cibersegurança em Espanha e ocupa-se principalmente do lançamento de programas de promoção e capacitação de talento dentro, obviamente, da população espanhola e dentro de Espanha. Este é um dos grandes eventos que a Susana, de alguma forma, representa, que é o Bootcamp, Summer Bootcamp de Cibersegurança, e, portanto, vou-me calar agora, porque não é para mim que vieram ouvir, e vou passar a palavra à Susana. Muito obrigado. Thank you very much. Well, good morning, everyone. First of all, before starting my presentation, I would like to say a couple of things. First thing, please receive all the Portuguese our support and solidarity with those people affected by this terrible fire. Our affection is with all those people. Second thing, thank you very much to the Centro Nacional de Cibersegurança Portuguese, and to Gonçalo and to Alexandre, who first contacted INCIBE and invited us to share with you our initiatives on training. So, I have been invited today to speak about the benefits of expanding cybersecurity training beyond national borders. And as the coordinator of the talent management area in INCIBE, one of the most successful initiatives we have, as he mentioned before, is this cybersecurity summer bootcamp. So let me introduce you the event. Cybersecurity Summer Bootcamp is an international event with a highly practical format which aims to provide advanced training in the latest techniques in the fight against cybercrime and cybersecurity incident handling, and of course to improve the coordination between countries and between organizations. It is targeted to 3 different target audiences. First target audience is CERT, the people working in incident response centers, public incident response centers in Spain and also from different countries. Second target audience is LIA, specialists from law enforcement agency, mainly police bodies. And third, policymakers, people coming from the legal career, judges, prosecutors, regulatory bodies, legislative bodies. All those 3 are the main target audiences the Cyber Bootcamp goes directed. And of course, the bootcamp is the result of a strong cooperation between different organisms. INCIBE is the Spanish National Cybersecurity Institute, and INCIBE provides its national and international positioning on cybersecurity, and also provides the modeling of the program and the teachers of the program, both from its staff and teachers from top companies, Spanish and foreigners. But of course, additionally, this project requires the collaboration of partners of reference in order to become a reality, and they are, first of all, the Organization of American States, OAS, who is the main co-organizer of the event, and also the University of León, León City Hall, Inter-American Development Bank, Europol, Interpol, the Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation,
among others. Also, some private sponsors are taking part of the event. And when we started designing the bootcamp, we had 4 goals in mind, which are international. First of all, the initiative should be international. Imagine a camp where both attendees and the teachers from all over the world can share information, share initiatives from their countries and landscapes. Second, due to this international character, it should be, and it is of course, bilingual. It's in 2 languages. It's in Spanish and in English, depending on the language of reference of each group. But here, both translators and interpreters, as you may imagine, play an important role in the event. Third, in order to achieve maximum benefit for the students, a practical, hands-on approach is necessary. So it's a very practical seminar. And finally, Cybersecurity Summer Bootcamp is a free, absolutely free event. So first edition was held in 2016 in Spain, so last year, and so far it is the only event of the kind, bilingual and cost-free. So, why a Cybersecurity Summer Bootcamp? 3 main reasons. First, I'm sure we have been talking about it along these days. Collaboration is essential in cybersecurity. Just 1 month ago, all the news worldwide were talking about the WannaCry ransomware. According to the data provided by INCIBE, the institute, more than 180 countries were affected. It's not the first time an incident like this happens, but it's true that it's a huge scale. Never before had been so huge. It's affected to more than, according to the Europol, 400,000 computers worldwide. So this is the context we are working. In this context, collaboration between countries is necessary, not only between governments, but also between the different actors. Incident response teams must work hand in hand with police, with judges, with governments, with the private sector. So I think it's a must. Collaboration is it's necessary in cybersecurity, and that's one of the reasons why we started to think about this bootcamp. Second reason, advanced cybersecurity training is demanded. If we aim to provide an accurate and quick answer to attacks, and if we want to be prepared to attacks or to any problems that can happen, and we need to have the capabilities to have our systems secure. And of course, advanced cybersecurity training is crucial. In this point, let me mention a report, the Cybersecurity Education Snapshot for Workforce Development in the European Union, published by the Network and Information Security Platform in 2015. And they say that one of the opportunities and recommendations for a long-term education framework is knowledge continuum. It's something that we believe it has to be on any strategy. And third reason, practical format plus small groups equals maximum performance. According to our experience, this is a methodology
that works perfectly in order to increase the benefits of the attendance. And now let me show you a movie of the event last year. Well, results for this first edition held last year exceeded INCIBE's expectations. It was a 2 weeks training. During these 2 weeks, we offered 400 hours of training. Most of them were practical workshops, 375 hours of workshops, and also 25 hours of masterclass. We can stand out the participations of 200 students from 28 countries. 100 of them belong to the incident response teams, and 100 of them belong to the police and law enforcement agencies from Spain and also from other countries. You have here the list of the countries that took part in the event last year. And according to the surveys, students reported to be really happy and satisfied with the training. They say, as you may see, that the organization was good or very good. The event lived up their expectations, and most important, 99% of them say that they will recommend Cybersecurity Summer Bootcamp to their colleagues. So considering that this was the first edition of the event in INCIBE, as the organizers of the event, we were more than satisfied with the results. But of course, there is always some room for improvement, and in 1 month's time, we are launching the second edition of Cybersecurity Summer Bootcamp, and we are going to introduce some changes to improve the last year experience. First change, in addition to incident response teams and law enforcement agencies, policymakers and legal professionals are invited to take part in the event. We see it as closing the circle of cyber attacks. It means putting together in the same room all those actors that may be involved in a cyber attack. Second change, a super intensive 1 week program will be tested. It's a very intensive program, but this will be even more intensive, just 1 week. Spanish judges were very active in designing the program, and they were really interested in have some of the judges working on cybersecurity attending the event, but
for them it was impossible to miss 2 week time in that moment of the year. So we made the effort to compress all the contents, all the academic contents in 1 week. So it's new, this edition. Third change, networking plays an important role in this cybersecurity summer camp. For us, networking is the best tool we have known to increase the coordination, collaboration, know the rest of the people's responsibilities, know how everyone works. So in this edition, we are going to introduce role-play activities, which are activities where small groups of 15 people mixed between police and law enforcement agencies in general, policymakers and incident response teams professionals have to work together in order to solve or find the solution to a case study. So it's something that we think it will increase coordination between the three bodies. Fourth change, made-to-measure training. Even if the contents provided are really advanced, even if the students coming to the cyber camp are already professionals in cybersecurity, this year we have split into 2 groups, one for basic and one for advanced. That's the way that we consider everyone can receive an information and training according to their maturity on the field. And finally, final change, we have organized a complete leisure program for them because it's a 2-week intense hard work, and we think it's also fair to have some spare time to enjoy the beautiful city of León, where is held the event, and also to network and to meet new people. So, the bootcamp modeled for 2017 in 1 month's time will include 3 tracks, as I mentioned, one for CERTs, one for law enforcement agencies, and one for policymakers. It totals 11 small groups of between 20 and 25 attendants, 4 groups belonging to CERTs, 4 groups belonging to the law enforcement agencies, and 3 groups, one of them intensive, to policymakers. A total of 96 technical workshops will be held, 20 masterclass, also 48 hours of role play and networking activities, apart from the leisure program that I mentioned. On the screen you can see the contents of the 3 tracks, and it will be a 2-week very intense work where we hope that everyone increase their capabilities, learn, meet new people, increase collaboration, and of course have fun. I know that also I think 3 Portuguese people from the Centro Nacional de Ciberseguranza will join the event, and I hope it's a success like last year. To conclude with, and following the idea of the benefits of expanding training beyond national borders, I'd like to reinforce the characteristics that, according to our experience, a successful training initiative should have.
So first characteristic, it should be a simple and practical training integrated in a long-term plan. Good balance between information and exercises is necessary. Second thing, it should be focused. Contents should be focused to the specific target audience. Always think about who you are talking to before designing the contents that you are offering. Third point, up to date. If this point is important in everything, in every field, in cybersecurity, of course, as we know, is a must. We cannot afford not to be up to date on cyber attacks. Fourth point, with metrics and feedback. And in this point, well, of course, statistics are essential. It's something that we need to measure the success of the initiatives. But according to my experience, I would suggest to increase the value of the personal feedback. Last year we had 200 people coming. Maybe you cannot talk to 200 of them, but maybe you can talk to some 20 or 30, and it's very important to know the feeling of the attendant to the seminar, to the training, and get to know exactly the needs of those people, and it's a base for you to give them what they are really demanding. And finally, we mentioned it before, successful training initiatives need to be coordinated. Of course, between governments, between countries, between private and public sector, considering the opinions of all the actors involved in the cybersecurity. That's all. If you want to add, to look for another information, you can take a look at the website or follow the event using the hashtag CyberSBC17. If you have any question, I will be happy to answer, or you can send an email as well. And that's all. Thank you very much. Thank you. Thank you. Uns minutos para perguntas e questões. Não sei se alguém da plateia. I'm sorry, can I speak English? Yes. Thank you for this presentation. Thank you. I hope that will continue every year. Thank you. My question is, you come here to present this event, but can you talk about the trainers? And if it is free, why don't you invite Portuguese advertisers and cybersecurity for the training also? Not for the trainees, but trainers. The trainers. Yes, in this year session, the teachers are already, yes, yes, and this is the first year that Portuguese students are invited, and we'll see next year how it works. As I was mentioning, it's a short story. We have only 2 years. This is the first year we have students from Portugal, and I know there are some teachers, most of them are Spanish. Many of them are workers from INCIBE, but there are some of them non-Spanish, so who knows, maybe in the future we can invite Portuguese teachers, of course, why not? There's not a reason why it's not like that. If Is only for students or general public? This is only for students or general public? No, it's for professionals. I mean, only is eligible those people who belong to the police, Spanish or from other countries, from an incident response teams or from the policy makers. So it's not open to everyone.
You're welcome. Any other questions? I don't understand. The participation is only by invitation. We cannot propose ourselves to participate. Yeah, actually, it's kind of difficult. We have 200 places for everyone, for the students. So what we do is to bring a number of places to the organizations. I mean, for example, the organizations of American states have X number of places, so they make their own procedures to fulfill the attendance. In Spain, the Ministry of Interior is the one who selects the police people who actually goes there. I know that here in Portugal is the same way. We have offered to the Centro Nacional de Cibersegurança a number of places, and it's the Centro who decides or who makes the process to select the best professionals who can go there. So you should contact, not for this edition, but for next edition, the organism responsible for your group. Sim, can I change? Yeah. Nós, obviamente, recebemos este conjunto de vagas e que são normalmente ocupadas ou por nós ou por os nossos constituintes. Quem são os nossos constituintes? São as organizações ou as entidades com quem já se celebraram os protocolos. Portanto, o Centro Nacional de Cibersegurança está a assinar um conjunto de protocolos com várias entidades do setor público e do setor privado, de acordo com a nossa lei orgânica, que define, de acordo com a estratégia da segurança do ciberespaço, define com quem é que nos vamos relacionar, pelo menos em primeira linha, como principal prioridade. Portanto, essas são as nossas principais preocupações. No entanto, isso não implica que não possam existir qualquer motivo de dizer que uma vaga em aberto, portanto, terá que ser analisado caso a caso. Mas parece-me que pela experiência que existiu nos anos anteriores, do feedback que recebemos da participação neste evento, temos sempre mais pedidos do que vagas neste momento. Deve saber dar um número de vagas? Não me lembro, para ser sincero. Teria a não ser correto. Não sei dizer. Any other question? Agora está previsto, por exemplo, o Centro fazer algo semelhante numa outra escala, mas em Portugal. Sim. Não talvez no campo, mas queremos realizar, está nos nossos planos a curto prazo, um exercício. Não será tanto uma formação, uma espécie de formação de mas um exercício nacional de cibersegurança, que ainda não existe, também está previsto na nossa lei orgânica, temos que fazer. Portanto, está dentro dos nossos objetivos estratégicos. Vamos fazer no próximo mês, isto é só abrindo um pequeno grande parênteses, um exercício, já foi anunciado do Jorge Portugal da Cotec, vamos fazer um exercício com eles, portanto, já é uma repetição, um wargame, de simulação, portanto, estamos com, digamos, muitas atividades, falta de melhor, que estão a acontecer ao mesmo tempo. Essa participação, mais uma vez, envolve os públicos ou também será privada? Não, também há privados, portanto, os nossos constituintes, portanto, os serviços essenciais, que agora já não se chamam infraestruturas críticas, eu continuo a gostar do termo infraestruturas críticas, ainda assim, direito em NIS, vai identificar os serviços essenciais com uma nova denominação para as infraestruturas críticas. Portanto, são, como sabemos em Portugal, tidos quer públicos, quer privados, sendo que, obviamente, volto a repetir, a nossa principal preocupação é, de alguma forma, colocar os nossos constituintes, os organismos com quem temos protocolos assinados, já são mais de 30 na primeira prioridade. O que é que precisamos de fazer para ter esses protocolos? Ou para a solução de protocolos? Basicamente, tem que nos contactar e, em função do que está definido como serviço essencial, da nossa visão de serviço essencial, não somos nós que a definimos, mas quer dizer, que está plasmado em legislação, mas que não é pública, serão formados. Posso dizer que temos desde universidades
a empresas privadas. Portanto, não me parece que haja qualquer problema, assim, numa primeira análise, em firmar um protocolo com um organismo, obviamente, que tenha relevância neste assunto. Relevância neste assunto. Any other question? So, Susanna, once again, Thank very you. much for being with us. It's a great pleasure. And again, if you can join me in a round of applause to Susanna.
Se não tiverem, por qualquer razão, o vosso questionário convosco, podem pedir lá no front desk. Eles têm outros que podem fornecer. Eu já entreguei 20. Pois era, olha, já viu. Seria bastante proveitoso. Quer dizer que eles estão a falar Diga. a física ainda é mais importante, não é? Diga. A física. Podíamos ter uma tão ainda temos Não, sabe, nós ponderámos isso. Obviamente queremos mostrar a modernidade, queremos mostrar a inovação. Mas efetivamente, para que se houvesse um sorteio e para que as pessoas, como eu vou fazer isso de forma diferente, para que as pessoas estivessem fisicamente que entregassem confortáveis para esta exposição, efetivamente há formas de fazer eletronicamente, todos conhecemos inúmeras, mas depois havia, na discussão que fizemos, havia sempre um ou outro lado que nos podia falhar e assim, para safe and sorry, estamos todos com o papel. Mas pode já temos umas ideias. As ideias que tínhamos existente quando devemos visitá-las. Porque para nós o papel dá-nos muito mais trabalho, processar no final. Então, ontem só tivemos quase 600 pessoas. Vai ser um bocadinho mais difícil de processar, mas esse é o nosso papel. Bem, julgo que estamos a chegar à hora. Começo por agradecer por estarem historicamente a aguentar o calor desta sala, mas é o possível. Acabo de apresentar Rui Gomes, dos Serviços Partilhados da Saúde. Rui é o diretor dos Sistemas de Informação nos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Ele detém um licenciado em Eletrónica e Engenharia pela Universidade de Coimbra e tem um Master pela Universidade do Porto. Bem, acho que... Is enough. Chega. O palco é seu. Muito bem. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bem. Eu é que agradeço o amável convite e agradeço também a vossa disponibilidade aqui numa pequena sauna, que eu já reparei. Ultimamente temos vivido assim um bocadinho esta questão das saunas. Eu começo esta apresentação com um slide que muitos de vocês já devem ter conhecido, mas que reflete muito aquilo que seria, neste momento, um estado de espírito muito mais desafogado se realmente eu tivesse os problemas de uma forma generalizada, fossem muito na base, olha, eu perdi o meu centro de dados, não é? Eu preferia de longe, eu perdi o meu centro de dados do que o meu centro de dados está a arder, como aconteceu a vários hospitais e as ARS, e não vou nomear quais, na última semana. E, portanto, se chegássemos efetivamente a este cenário que realmente eu não sei do meu centro de dados, significa que o nível de maturity level relativamente àquilo que é a capacidade que nós temos, de alguma forma, de entregar serviço e de fazer a manutenção dos nossos sistemas e, no fundo, dos deploys, de uma forma generalizada, certeza absoluta. Aliás, eu dou um exemplo. Eu, quando tive a minha filha nasceu há 10 anos e lembro-me perfeitamente de ter publicado uma fotografia dela, alguns, penso que era no Facebook, e a minha esposa entrou completamente em estado de choque. Lembro-me que aquilo foi um caso mesmo sério, porque a mim tinha muita confusão, porque é que eu não hei de partilhar com o resto da família, de uma forma pontual, a fotografia da minha filha. E nem para aí há 15 dias, lembro-me perfeitamente, ela durante este tempo começou a perceber, por exemplo, que os discos magnéticos, os DVDs, se iam desmagnetizando, foi percebendo que o equipamento elétrico varia. Então, ainda há pouco tempo, eu tenho lá um disco, um NAS Storage em casa, e ela disse, mas as nossas fotografias e vídeos só estão aqui? A pergunta dela, só estão aqui? Ou seja, não tens isso alguns num outro sítio que eu possa ficar descansado e possa ter acesso a essa informação? E, portanto, se efetivamente o mundo, nós sabemos que o mundo mudou e se a minha mulher mudou, pá, de certeza absoluta, pá, que já muita gente devia ter mudado. Acontece que muitas vezes nós vivemos mais num estado de medo do que propriamente num estado de transformação, não é? Portanto, nós estamos muito mais preocupados em cortar definitivamente este acesso, porque eu aí vou dormir descansado, independentemente de eu estar ou não estar a disponibilizar serviço, não é? Pronto, e acaba por ser, tudo bem? E então, desse ponto de vista da disponibilização da informação e a facilidade com que outras pessoas
e que no fundo são pessoas que não lidam de uma forma profissional com a área da tecnologia, acabam aqui por se ressentir um pouco mais e perceber que efetivamente este changing world é algo que não veio para estagnar, e portanto é algo que veio para ficar. E portanto, quando se trata destas questões da segurança, obviamente é algo que nos preocupa imenso. A SPMS é responsável, sim, por uma vasta gama de portfólio de produtos e serviços, muitos para além do que eu gostaria, mas a minha opinião aqui não contaria muito, e, efetivamente, em termos de stakeholders, em termos de clientes, é realmente vastíssimo as nossas responsabilidades e aquilo que é, no fundo, o nosso roadmap, seja a disponibilidade de sistemas locais, sistemas de âmbito regional e também sistemas de âmbito central. Aliás, uma das estratégias do Ministério é a centralização da função informática no âmbito da área dos cuidados de saúde primários. Portanto, no âmbito das ARS, onde, no fundo, os serviços partilhados têm aqui um papel muito efetivo. E, portanto, as dependências seja também transfronteiriças do ponto de vista dos sistemas de informação, o Patient Summary e uma série de sistemas. Portanto, existe realmente, eu diria que um ecossistema, ou um ambiente que é latente e muito propenso, obviamente, a imensas vulnerabilidades. E, portanto, é com isso que vivemos no dia-a-dia e é com isso que eu não durmo, não é? De uma forma, se calhar, mais ou menos generalizada. Depois, existe um bocado aquele paradoxo que nós sabemos, quanto mais se fala nesta questão da segurança, mais alguém, aqueles que ainda não se transformaram, estão a pensar que, calma, mas a transformação digital, vamos esperar um bocadinho e vamos, no fundo, eu diria, abrandar um pouco a transformação digital, porque, tipicamente, eu, se não avançar tão rapidamente, eu consigo proteger melhor e mais, e consigo ter tempo aqui para consolidar os meus centros de dados, os meus sistemas, e com isso eu vou-me salvaguardar. Portanto, a questão é que temos aqui um problema, que está muito diretamente ligado à questão do valor. Não é? A informação, para mim, só tem algum valor se estiver disponível. E, portanto, tipicamente, o facto de eu me estar a proteger, ainda há pouco tempo, falava com um hospital que estava muito preocupado no âmbito da transformação dos dados, porque tínhamos que proteger tudo até à última escala, e que, tipicamente, aquilo ia inibir que eu, efetivamente, pudesse fazer, num determinado espaço de tempo, um determinado deploy. Portanto, tipicamente, o que eu percebi é que nada ia acontecer em termos de transformação naquele hospital. Portanto, efetivamente, eu depois percebi porque é que, ao longo dos anos, nada foi acontecendo ali. Mas a realidade é que, realmente, as pessoas vivem, efetivamente, muito assustadas. Ao mesmo tempo, isso faz com que elas, de alguma forma, se retraiam e depois não consigam fazer muito aquela questão do clique e, portanto, salvaguardando sempre, e muito bem, que estamos preocupados com os nossos doentes e com os nossos dados, portanto, acaba por haver realmente uma grande incapacidade realmente de fazer esta questão da transformação. E, portanto, o que temos aqui é algo que é inevitável, portanto, a questão de um modelo de inovação e gestão de inovação do sistema de informação de saúde, e, portanto, quando se fala nesta questão de inovação, se calhar nós estamos sempre a falar que também há um bocadinho de risco, não é? Poderá haver aqui um bocadinho de risco, e todas estas dimensões estão associadas a objetivos operacionais, alguns dos objetivos, das largas dezenas de objetivos operacionais que os serviços partilhados no Ministério da Saúde têm e que estão diretamente ligados e acabam por fazer um bocadinho aqui contrapeso e medida sobre aquilo que há de ser e que deveria ser, efetivamente, um programa que fosse end-to-end capaz de fazer a gestão a todos os níveis, a todas as dimensões dos processos, das pessoas e das tecnologias para a área de risco. E, portanto, é muito fácil falarmos na questão da segurança, mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que o que estamos aqui a falar é que eu vou segurar, sim, porque existe um risco latente. E o risco está diretamente ligado com aquela dimensão que vos falei há bocadinho. Se eu não tenho informação disponível, ela também não me vale muito pouco, não é? Pronto. E, portanto, estas dimensões têm sido realmente um dos grandes, não é pushing forward, mas de alguma forma latência relativamente a isso. E depois, obviamente, é aquilo que nós sabemos que é em que estado é que nós estamos. E normalmente quem lida com as tecnologias de informação, aliás, elas funcionam porque existe o elo humano que efetivamente faz a sua gestão, depende um pouco do mindset e da forma de atuação e da pessoa, da capacidade dela realmente se conseguir transformar, porque tipicamente eu consigo transformar a tecnologia se eu, pessoa, também já fui transformado, não é? Portanto, o que nós acabamos por ter aqui é em que quadrante é que nos situamos. No quadrante em que tudo é acerca da tecnologia, que é algo que é lateral e é algo que não é core, não é? Em que eu assumo de uma forma generalizada que a tecnologia, estes níveis, é algo que é muito só baseado no meu espaço de trabalho e não que é algo que eu posso estar em qualquer lado e, no fundo, o meu focal point é home, não é? E, portanto, de uma forma mais ou menos... e por isso é que não é difícil, quando nós temos pessoas que são de outra geração, não são velhotes como eu, não é? Que
alguma facilidade, lançam uma série de desafios e conseguem, de alguma forma, criar aí um certo ponto de transformação nas próprias organizações, em termos desta transformação. Portanto, a administração pública, como alguns de vocês devem saber, é realmente uma máquina complexa, uma máquina pesada, tem muita dificuldade em contratar. Portanto, vou voltar a referir os velhotes como eu e, portanto, pessoas novas, com altos skills. Nós não conseguimos contratar, não conseguimos ter CISOs, não conseguimos ter CSOs, não conseguimos ter Data Privacy Officers e, portanto, o que conseguimos sim é pegar em pessoas que realmente tenham potencial e ajudar a transformá-las. Quando elas estão no ponto, é quando vão embora. E, portanto, vive-se um pouco, no fundo, esta dificuldade que está muito latente, realmente, à incapacidade e, portanto, daí a relevância e a pertinência dos nossos parceiros tecnológicos e esperemos nós a felicidade que cada organismo público, central ou local, consiga, pelo menos, reter um conjunto de pessoas que tenham a capacidade de fazer gestão de fornecedores, gestão de contratos, gestão de inovação, pronto, e de uma forma generalizada. Como é que nós podemos pensar um pouco aqui no âmbito destas dificuldades que estamos a ter e como é que podemos pensar um pouco nesta questão do being clever, não é? Como é que eu, de alguma forma, sabendo que temos nesta iminência constante destes cyber-ataques, eu posso pensar aqui de alguma forma que, efetivamente, eu já deveria ter começado antecipadamente a induzir efetiva mudança. E, portanto, este slide é o reflexo das últimas 2-3 semanas, tipicamente. Portanto, eu sei, tenho cada vez mais consciência que eu sou muito fraco a proteger-me a mim próprio, não é? Tipicamente é como o paradoxo do bodyguard, não é? Que ele é 10 vezes mais capaz de me proteger a mim do que eu a mim próprio e, portanto, levando isso à escala a todos os assets que estão associados a esta questão dos sistemas de informação, não é? Portanto, seja do ponto dos dados, seja do ponto dos storage, seja do ponto da disponibilidade, seja do tratamento do ar, seja do ponto de vista da energia, portanto, tudo o que está associado realmente a esta capacidade. E, portanto, o que acontece é que eu sinto que muitas vezes há muita gente na área da tecnologia que ainda guarda o dinheiro debaixo do colchão. Tipicamente, e portanto nessa proteção constante que efetivamente eu estou aqui a proteger este meu bem e este valor, como se o dinheiro, quando eu precisar dele, se calhar tenho que voltar a casa e ainda vou gastar dinheiro, se calhar não criou valor se ele estivesse disponível a partir do momento, qualquer POS ou Caixa Multibanco. E portanto, o que nós acabamos de ter aqui é efetivamente que evitar esta questão da transformação digital é efetivamente uma coisa que não é nada inteligente de fazer, a todos os níveis. Temos 2 exemplos, portanto, como estava a dizer há pouco, na semana passada, nas 2 semanas, vários centros de dados, efetivamente, os chillers arrebentaram, e estamos a falar de sistemas que suportam soluções que prestam serviços a nível nacional e a nível regional, e, portanto, o que acabamos por ter aqui são ambientes que nós achamos que são, efetivamente, os mais capazes, os mais consolidados, os mais potentes e que acabam por nos pregar um conjunto de partidas. Poderá haver um contraditório, mas se tiver isso também no ambiente a cloud, provavelmente também terá a possibilidade de ter isso. É tudo uma questão de risco e é tudo uma questão de os níveis e a percentagem de availability, não é? Portanto, e desse ponto de vista, é aqui que, no fundo, acabamos com estas dimensões. Quais são, efetivamente, os riscos associados que nós devemos ponderar. E depois, o ataque foi massivo em Portugal, e que não sei se têm conhecimento, mas na área da saúde, não digo isto, eu diria que na área da saúde não foi afetada. Quer dizer, houveram um conjunto de ataques, mas efetivamente não foi afetada. Eu não sei se, do ponto de vista da área da saúde, algumas das iniciativas e circulares normativas que foram lançadas se terão sido o melhor método. A questão é que também eu tive medo, não é? Também nós tivemos receio. E ao ter receio, o melhor é que o que está a acontecer, a maior fonte potencial de infecção, se é o e-mail, vamos cortar o e-mail. E, efetivamente, foi isso que foi feito. Durante 3 dias, nós, pura e simplesmente, cortámos o e-mail. Não é algo que eu me orgulho de o ter feito, está bem? Portanto, durante aquele tempo, eu inibi a transformação digital, não é? Portanto, e, de alguma forma, as operações e a produtividade das instituições. Mas, ao fazer nesse sentido, nós sentimos que, efetivamente, o que estava a acontecer, e seria tão oportuno, porque o Ministério da Saúde, eu penso que deve ser dos primeiros ministérios, não sei se a nível europeu ou mundial, que tem efetivamente 125, portanto, os 125 mil funcionários públicos, funcionários do SNS, desculpem, portanto, tem uma caixa de correio suportada em Exchange Online. E, portanto, aquilo é desligar um botão. E quando se desliga o botão, ouvi dizer que estava para chegar a onda nociva, não é? Portanto, nós desligamos o botão e automaticamente temos, efetivamente, pelo menos, aquela sensação, e aliás, e agora os testes que estamos a fazer é como é que vamos fazer para desligar a internet sem deixar de dar serviço.
Isto é mais duro. O Presidente não me larga todos os dias. Vamos fazer um teste, desligar a internet, ser deixado de dar serviço. O que acontece é que nós prestamos um conjunto de serviços centrais, dependências de DNS, dependências de serviços que efetivamente são prestados no âmbito até da internet e, portanto, obviamente que é algo muito complexo de fazer, principalmente quando nós temos muito, eu diria que o nosso tempo é muito mais alocado a fazer do que propriamente a proteger. Pronto. É um pouco... Portanto, estas 125 mil, e portanto foi das primeiras, já desde há 2 anos, que temos vindo, de alguma forma, a migrar todas as caixas de correio e, no fundo, é um serviço que é disponibilizado não só na questão do e-mail, mas também na questão do Office 365, e depois uma série de adoções também no âmbito da área da produtividade, onde, no fundo, acabamos por ter realmente imensas possibilidades e que acabamos por criar algum conjunto de provas de conceito. No âmbito de desenvolvimento de aplicações, também temos a questão aqui do aprisionamento de infraestruturas, de projetos de infraestruturas, e depois, tipicamente, para ambientes de desenvolvimento e ambientes de qualidade, onde não temos soluções críticas, nem do ponto de vista de especificidade, do ponto de vista da questão dos dados, disponíveis para o exterior. E, portanto, acabamos por tirar partido, efetivamente, das tecnologias, mas sem colocar em causa. Depois temos também no âmbito de portal self-service, neste caso aqui para soluções ad hoc no âmbito de Power BI, e depois uma Open Data Initiative, devem conhecer, que é o portal da transparência, que no fundo é o portal do SNS, onde efetivamente são dados abertos e que podem ser explorados e utilizados pelas instituições. Portanto, há aqui uma grande, mesmo sendo o setor público, onde nós sabemos que existem agora cada vez mais imensas pressões com o novo regulamento, nós sabemos também do ponto de vista das ordens, portanto, que temos de alguma forma que satisfazer uma série de stakeholders, para além de nunca nos desfocarmos daquilo que é o interesse do cidadão, acabamos por ter efetivamente aqui uma grande força naquilo que é realmente a transformação e naquilo que muitos colegas muitas vezes dizem: epá, isto aqui é muito mais excitante do que eu estar tipicamente a proteger-me e a utilizar equipamentos e, no fundo, tecnologia já antiga. Depois, acabamos por ter, efetivamente, neste caso mais específico, portanto, uma app também do MySNS que acaba por estar numa cloud interna. Acabamos por ter, então, um exemplo aqui também no âmbito do portal da transparência. Informação que está disponível e que, no fundo, acaba por ter aqui a possibilidade de análises gráficas e de vários indicadores de assistenciais no âmbito da saúde e dos cuidados de saúde primários. Como é que, de alguma forma, aqui nós podemos assegurar e viver com este mindset que security first, não é? Security first, não só no âmbito do desenvolvimento de software, mas no âmbito de todas as dimensões que, no fundo, estão associadas à proteção destes bens e, no fundo, o constante pressão que nós temos para a transformação digital das unidades. E, portanto, nós acabamos por ter aquilo que já tinha referido no início, não é? Que é realmente o nosso foco na capacidade que nós teremos ou não da geração e da criação de valor. Ao mesmo tempo que sabemos que, desse ponto de vista, para podermos ter isso, nós temos de ter os nossos riscos optimizados, portanto, gerando de alguma forma aqui aquela questão que são os benefícios, mas com os riscos optimizados nós conseguimos ter isso. Qual é a melhor forma, do ponto de vista de todo este ecossistema que viram naquela planificação em termos de sistemas de informação, seja no âmbito que, no fundo, de alguma forma, depois assentem tudo o que tem a ver com as infraestruturas e depois tem a ver também com os processos e com as pessoas que estão associadas. Portanto, como é que nós aqui, de alguma forma, conseguiríamos, não só como órgão central que é responsável por centralmente desenvolver as soluções, mas também, ao mesmo tempo, que é responsável por partilhar junto dos outros organismos que, guess what, também têm a sua autonomia, também fazem desenvolvimento de software, também fazem compras por si e que, de alguma forma, nesta rede, que é uma rede única, que interliga, que é a rede de informação da saúde, acabam por ser também um potencial de contaminação ou de descontaminação do ponto de vista do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esse papel que os próprios Serviços Partilhados de Verde da Saúde têm e que devem manter, tem que ser algo em que, quando replica, quando tem a capacidade de aprender, quando tem a capacidade de produzir, deve fazê-lo de uma forma estruturada, ou seja, a partilha. A partilha e, até certo ponto, se o conseguir também prestar serviço, de alguma forma, às entidades, portanto, seria também a sua missão. E, portanto, neste caso aqui, como é que, de alguma forma, é possível
e nós poderemos, e no fundo entendemos isto como quase como um framework de understanding communication, portanto uma plataforma comum de comunicação entre as entidades e de alguma forma sensibilizá-las que esta questão da segurança não é algo muito pontual, onde eu tenho que implementar um conjunto de cybercontroles, mas que depois não tenho ninguém a olhar para o controle que foi implementado, ou seja, a capacidade que eu tenho de alguma forma de associar ao mesmo nível um Management Security System. E, portanto, nós sabemos e temos muita experiência nesse sentido, e ao longo dos anos, acabo também já a passar por vários hospitais, qualquer um dos controlos, qualquer uma das iniciativas que efetivamente não esteja subjacente sobre um simples programa, que tem um procedimento, que tem uma norma, que tem uma política, que tem uma pessoa que está afetada e que tem que alguém que olha para efetivamente esse ciclo de melhoria contínua, ou deveria olhar para esse ciclo de melhoria contínua, algures vai ser quebrado. E, portanto, desse ponto de vista, a nossa maior preocupação é, efetivamente, sempre que o nosso organismo sente que melhora, que está a conseguir, tem uma série de artefactos que vai produzindo e, de alguma forma, depois acaba por partilhar entre as entidades. E é este programa, e por isso, quando digo Security First, é este programa que, de uma forma, eu diria, mais incisiva, o Ministério da Saúde tem trabalhado, ao mesmo tempo que trabalha nas áreas de negócio, numa transformação digital. Agora, é verdade, e tal como vos tinha dito há pouco, é realmente muito difícil. É difícil porque os processos de compra têm imensos tempos de tramitação, temos imensa dificuldade. De alguma forma, depois é que, eu dou-vos um exemplo, um concurso público tem determinado valor base, depois o que vai acontecer é que a proposta depois vem com metade do valor, e depois o que está ali subjacente é que se tem que fazer o mesmo com metade do valor. Eu não digo que, efetivamente, uma entidade não o consiga fazer, mas nós sabemos que é alguma coisa que vai sempre ficando para trás, porque, na realidade, quando estamos a lançar um conjunto de requisitos e determinamos um determinado valor, é porque, efetivamente, achamos que aquilo tem aquele valor. E, portanto, efetivamente, no âmbito da administração pública, é difícil e é complicado, de alguma forma, nós avançarmos com isso. E daí também temos aí, vou partilhar convosco também, uma solução que, de alguma forma, penso que nos vai ajudar a aliviar, desse ponto de vista, estas necessidades. E, portanto, no âmbito, não vou detalhar isto para que se possa perceber, então, o Security and Risk Management Framework que temos vindo a utilizar e que tem todas as dimensões, todas aquelas que, se calhar, cada um de vocês é mais especialista e, portanto, desde a componente e a preocupação com os objetivos da organização e os objetivos do sistema de informação, à parte lateral, quais são os riscos que estão associados, efetivamente, à área do sistema de informação. E os riscos estão associados aos vários níveis, está bem? Portanto, desse ponto de vista, este programa já temos implementado, é um programa que é público e é um programa que tem permitido, de alguma forma, quase como ter aqui um pouco os tentáculos para eu garantir que as iniciativas, quando são, de alguma forma, incluídas, são iniciativas que me garantem que eu as possa, de alguma forma, replicar, que me garantem também que elas estejam de uma forma estruturada, documentadas, que elas, de alguma forma, tenham a capacidade de entrar num ciclo de melhoria contínua. E, portanto, entram aqui quase não diretamente, como num PDCA, que me permite que, efetivamente, eu possa, seja a nível de management, seja a nível de governance, a nível de management e a nível de mais instrumental, eu consiga, efetivamente, com os frameworks existentes e nunca inventando a roda, utilizando tipicamente tudo o que já existe, nós conseguimos adaptar. E, portanto, face isto no fundo, o programa dos Serviços Partilhados de Saúde. Eu, se estivesse num hospital, executaria e planearia exatamente um programa do mesmo nível, porque ele reflete-se de alguma forma para qualquer uma das instituições e tem sido, efetivamente, nos tem permitido, de alguma forma, a calcular, devido à dimensão também das equipas, à dimensão das pessoas, que não hajam, muitas vezes, medidas avulsas que depois se sobreponham sobre, de alguma forma, controles, iniciativas que estejam em curso. E, portanto, utilizando, baseado, neste caso aqui, no SANS, portanto, onde acabamos por fazer uma tradução também para poder replicar entre as entidades, sempre que, efetivamente, nós temos a capacidade da implementação do controle, o que nós fazemos é, temos o que chamamos os Activation Kits e, portanto, no fundo, vamos partilhando com as entidades. Portanto, ao mesmo tempo também que temos um conjunto de iniciativas muito associadas ao awareness, muito associadas àquilo que, no fundo, awareness não só para tecnológicos, mas também muito para profissionais de saúde, para boards, portanto, de uma forma generalizada, associar e assumir esta questão da segurança como, efetivamente, algo que toca a todas as partes, não é? E cada vez menos é algo tecnológico, não é? E cada vez sentimos mais isso. Ao mesmo tempo temos então o nosso tal roadmap para a resposta aos incidentes, onde em maio já iniciámos efetivamente um protocolo que fizemos com o Centro Nacional de Cibersegurança para de alguma forma poder aqui fazer, em vez dos hospitais estarem todos a responder,
potenciais incidentes ao Centro Nacional. Portanto, o que nós temos é a capacidade, de alguma forma, de fazer aqui a rastreabilidade relativamente a isso, para ver se efetivamente um médico que tenha um ticket, tipicamente que tenha um problema no computador, ele não faz ideia se foi atacado, se não foi atacado, e, portanto, a ideia aqui é, efetivamente, inclusive, fazer um filtro naquilo que são os tickets do centro de suporte e conseguir, de alguma forma, aqui discriminar aquilo que poderão ser potenciais incidentes ou não, e, se for possível, junto dos sistemas centrais, nós podermos intervir nas entidades locais. E, ao mesmo tempo que, obviamente, estamos a olhar muito aqui para o âmbito da diretiva e do GDPR, onde realmente temos já lançado aí um conjunto de iniciativas e, portanto, para partilhar aqui convosco, ao mesmo tempo que lançámos para as próprias instituições a capacidade de se autoavaliarem qual é que é, para não estarem de uma forma, eu diria, desarticulada, a fazer assessments por todo lado para resultados que já sabem quais são, tipicamente é que não estão bem, não é? Normalmente é o que acontece. Olha, você está realmente com grandes handicaps e grandes dificuldades. Olha, mas isso eu já sabia, eu quero é que me ajude aqui a resolver. Portanto, não vale a pena estar a fazer grandes investimentos nisso. O que faz sentido é, efetivamente, rapidamente fazer self-assessments e, ao mesmo tempo, aqui, como é que nós agora aqui vamos tentar lançar um conjunto de iniciativas para corrigir. Ao mesmo tempo, também adaptamos para a área da saúde, partindo do guia do GDPR, e, portanto, do novo regulamento, portanto, aquilo que possa ser uma leitura mais aprazível para os próprios profissionais e para os boards, para todos os funcionários do SNS. E lançámos também um conjunto de sessões no Porto e em Lisboa, onde, no fundo, sensibilizamos, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista também mais legal, aquilo que, no fundo, é o impacto e o que é que, efetivamente, cada instituição terá que fazer na sua casa para, no fundo, caminhar para endereçar, no fundo, esses requisitos. Depois, aqui para terminar, lançámos realmente aquilo que eu penso que pode vir a ajudar muito no âmbito da saúde, não só para a própria SPMS, mas também, portanto, então, eu estou a ver aqui alguns parceiros tecnológicos que eu adoraria estar a trabalhar e eu não consegui, alguns deles eu tentei, e, portanto, aqui a capacidade de realmente nós lançarmos este acordo quadro para as entidades e também para os serviços centrais, para de uma forma muito mais ágil e muito mais rápida, nós temos a oportunidade para trabalhar com efetivamente os especialistas, tal como vos disse, nós não somos, nem temos efetivamente especialistas, dentro de casa, e se calhar nem é a nossa missão propriamente ter esses especialistas e, portanto, as empresas existem também para esse efeito, a sua capacidade também de rejuvenescer e aprender e se especializar efetivamente nessa área. E, portanto, acaba por ser aqui também, e que foi lançado na semana passada, não sei se todos têm conhecimento ou não, mas que era muito interessante realmente ter uma grande afluência de parceiros tecnológicos especializados ou em várias áreas que pudessem realmente pertencer a estes lotes. E, portanto, no fundo, era um pouco isto que queria partilhar convosco. Realmente somos ainda uma entidade, eu diria, nesta área, e como muitas no setor público, muito menina, mas que de alguma forma sabe o caminho, sabe o que é que pretende fazer, com alguma, eu diria que as bases revêem-se no modelo, já perceberam efetivamente que há realmente aqui um grande potencial de tudo o que temos vindo a produzir, que ao mesmo tempo acabamos por ir partilhando, nomeadamente aquilo que no fundo são procedimentos típicos até para a adoção e para a implementação de um conjunto de controlos e vários artefactos e manuais e no fundo, a disponibilidade que normalmente temos para as instituições. E, portanto, era isto que queria partilhar com vocês e estou disponível para questões. Em 2 minutos, serão algumas questões. 125 mil pessoas é mesmo muita gente. De que forma é que se consegue sensibilizar numa ótica de security, de segurança, de awareness, para cada uma das pessoas, principalmente quando trabalham com pessoas na área da saúde que não são propriamente pessoas técnicas, esta questão do... Vou dar um exemplo, de um médico receber uma pena num evento qualquer e chegar ao hospital ou ao PCI e colocar a pena, e por acaso a pena ter alguma coisa, algum malware que se instale e que não seja imediatamente tratado. Como é que faz este tipo de supervisão? É verdade, é verdade. Nós aí temos no SNS, uma forma generalizada, há aqui uma grande dependência, ou seja, a capacidade que o apoio IT local, não é? E obviamente a articulação que tenha depois na cadeia, aqui é fundamental. E por isso é que muitas vezes também, não é que parte de uma iniciativa minha, mas muitas vezes eu sou muito pressionado a ser um braço mais forte junto até dessas áreas,
para que eles efetivamente vão, inclusive, eu lembro-me que das últimas iniciativas, os mails que percorriam era garantir que efetivamente em cima de cada secretária da consulta de qualquer médico, a nível nacional, e portanto na altura em que tivemos aquele ataque, houvesse efetivamente um conjunto de recomendações e que seriam do tipo, no limite, e estamos a falar de um equipamento que está ligado à rede, no limite a pessoa que teria que fazer, se sentisse alguma coisa, desligar imediatamente o cabo de rede. Portanto, é efetivo, eu diria que é duro, é intenso, porque há algo que é muito básico, há muitos postos de trabalho, por exemplo, com Windows XP ainda, há muitas pessoas ainda que ainda vão utilizando dentro do SNS outras contas de e-mail, como os Gmails e uns outros tantos, que uns poderão ser mais ou menos seguros que outros, mas é verdade que é um trabalho quase que muitas vezes nós sentimos que é um pouco inglório, porque algures há alguém que diz, epá, mas eu aqui no meu gabinete não tenho absolutamente nada, nunca ninguém me pôs nada. Isso é muito frustrante, principalmente quando nós lançamos iniciativas destas, com programas de comunicação vastíssimos para todas as entidades, não é? Ao ponto de elas dizerem, nós não aguentamos mais mails vossos a falar da segurança, nós já sabemos que temos que proteger as nossas bases e as nossas infraestruturas. Portanto, não nos venham já ensinar o que já os tentaram ensinar e aquilo que nós também já sabemos. Mas inteiramente de acordo. Não é nada fácil. Portanto, isto é muito de transformação. E daí, já agora, aquelas sessões que tinha falado, no âmbito dos profissionais de saúde, onde, por exemplo, no Infarmed juntámos de todos os hospitais os representantes clínicos, e que supostamente serão as pessoas-chave para, no fundo, à classe, representantes clínicos, médicos e enfermeiros, onde estiveram no Infarmed e onde fizemos sessões efetivas de awareness, sensibilização para esta temática. Falando na componente da segurança e falando na componente também da privacidade dos dados e da relevância de, efetivamente, dentro das organizações, eles depois passarem esse passo-a-palavra e, de uma forma muito orgânica, as organizações mudarem. Uma questão. A sua apresentação foi à base do SNS. A minha questão aqui era relativamente às entidades privadas na área da saúde, nomeadamente a parte do controle que falou da notificação de incidentes, que é feita pelo SNS, através de vocês. De que forma é que poderíamos fazer isso para o setor privado, para o setor social da área da saúde? Ou seja, a sugestão é, estamos a falar do SNS, como é que, por exemplo, no âmbito de uma entidade privada que presta serviços de saúde, é isso que estamos a falar? Eu estou a falar da parte da entidade reguladora da saúde, por isso Ok. é que essa questão me interessa particularmente. A entidade reguladora da saúde foi a única que disse que não assinava um acordo sabe, a segurança e tal. E eu, epá... Claro. Não, já agora, só por curiosidade, porque efetivamente quem está, e isso é pertinente, portanto, todas as entidades que estão ligadas num único backbone de comunicação entre as entidades, no fundo que é a rede de informação da saúde, elas são um potencial de contaminação, não é? Portanto, e no fundo a preocupação é garantir que efetivamente nós vamos ter a capacidade que qualquer instituição que tire partido de serviços da rede de informação da saúde, de alguma forma, esteja protegida. Mas eu posso dizer que o programa se adapta e eu acho que ele deveria e poderia, porque ele é baseado em COVID-5, portanto não vamos aqui inventar nada, está bem? Portanto, muitos de vocês conhecem e, ao mesmo tempo, o que nós temos que assegurar aqui é que, efetivamente, principalmente, isto também não vai ser novidade, aquele commitment do board, não é? Aquele steering commitment e aquele compromisso que, efetivamente, nós precisamos, de apostar e assinar que, efetivamente, nós estamos preocupados com o tema. 2, eu vou investir, não é? É muito fácil dizer que sim, que eu estou preocupado com a segurança e tal, mas quando nós queremos saber o que é que ele já tem implementado, tem no seu budget, de alguma forma instanciado para o ano seguinte para uma solução de disaster recovery, bola, não é? Portanto, é muito fácil, mas a segurança para nós é muito importante. E, portanto, a importância efetivamente vê-se nisso, vê-se na capacidade que um organismo tem de contratar um CISO ou contratar um CSO e, efetivamente, investir naquilo que, no fundo, são os parceiros tecnológicos que podem dar suporte e garantir a isso. E, efetivamente, que este trabalho foi feito com parceiros tecnológicos que nós tivemos e, portanto, não fui eu que deslindei isto e, portanto, com os vários concursos que fomos fazendo, nós fomos constituindo uma casa que nos tem vindo a permitir a crescer e, de alguma forma, a sedimentar aquilo e a criar aqui o maturity level relativamente a esta área da segurança. Mas, inteiramente de acordo. Eu acho que isso é motivo de preocupação e acho que este programa, onde, no fundo, temos todo o prazer, aliás, há outras áreas do setor público que já questionaram, venham aqui mostrar um bocadinho como é que vocês estão a fazer isto, nós temos aqui muita dificuldade. Batem sempre na mesma. O Conselho de Administração diz que sim, mas depois, na realidade, eu preciso de alguém que me ajude e eles dizem que não têm dinheiro, não é? Portanto, acaba por ser um pouco nessa base. Tá? Bem, já estamos em cima da hora do almoço.
Obrigado, caríssimo. Prazer. Que é como se encontrar ali no front desk para colocar os questionários de satisfação para serem elegíveis para ganhar o prémio final. Obrigado.